Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Alexandra Quick e as Terras Abaixo. Parte 27. Capítulo 26. O baile de debutantes. Isto não tem graça, queixou-se Alexandra, enquanto Maximilian a soltava com um olhar irritado. Se você pudesse relaxar um pouco, sugeriu Júlia. E faça como eu digo, disse Maximiliano para ela. Estou relaxando e fazendo o que você manda, resmungou Alexandra. Eles estavam tentando ensiná-la a dançar. Alexandra nunca tinha ido a um baile na vida. A única dança que ela tinha visto era na TV, e as apresentações de estrelas pop trouxas não se pareciam em nada com os padrões formais de um baile de debutantes. Você quer parecer completamente sem esperança na pista de dança? Perguntou Maximilian a ela. Você fica falando isso como se alguém fosse realmente dançar comigo. Afinal, quantos alunos da 7ª série vão a um baile de debutantes? Não muitos, admitiu Maximilian, mas haverá alguns garotos da sua idade. E alguns meninos que não são tão velhos assim, terei que lançar um feitiço neles se chegarem perto de você. Se você não parar de agir como se fosse meu pai, vou dançar com alguém bem mais velho, tipo uns 18 anos, só para te irritar. É isso aí. Júlia riu, mas a piada de Alexandra sobre agir como pai fez uma sombra passar pelo rosto de Maximilian. Ela suspirou. Acho que vou ficar só assistindo vocês dois dançarem. Não me importo, de verdade. Você não fará tal coisa, insistiu Júlia. Ela acenou com sua varinha, e a música voltou a fluir de um aparelho antigo que parecia um fonógrafo, só que nada tocava o prato que girava sobre ele. Você é muito alto, reclamou Alexandra novamente, tropeçando para acompanhar os passos do irmão. Continue reclamando e eu farei você dançar com os elfos domésticos. Ele pegou a mão dela e a fez repetir mais um chasse com ele, enquanto Júlia dançava com um parceiro imaginário ao lado deles. No sábado, Maximilian ainda a chamava de sem esperança, mas Júlia garantiu que ela estava bem. E o Max também não é um dançarino tão maravilhoso, acrescentou. Ele só tem algumas semanas de aulas de dança obrigatórias na BM, como parte da disciplina de etiqueta e tradições. Na tarde de sábado começou a última provação que Alexandra teria que suportar antes do baile de debutantes, quando Júlia chamou Daisy e Olina ao seu quarto, junto com Alexandra, e insistiu que ambas seriam maquiadas para a noite. Eu te disse, Alexandra protestou, mas Júlia a agarrou pelos ombros e praticamente a empurrou para uma cadeira em frente à sua enorme penteadeira de 3 lugares. Os reflexos de Alexandra nos espelhos obedientemente viraram-se e inclinaram os pescoços para um lado e para o outro, até que Alexandra pudesse ver a nuca. O cabelo da senhorita está um pouco curto, disse Olina com a voz trêmula, pulando para um banquinho atrás dela e segurando os cabelos de Alexandra, que chegavam quase à nuca. Mas podemos deixá-los bem bonitos. Os dedos finos da elfa percorreram a testa de Alexandra, começando a separar sua franja. Alguns amuletos. Você não precisa encantar meu cabelo, protestou Alexandra. Vamos adicionar um pouco de cor às suas bochechas e lábios, disse Júlia, enquanto Daisy assentia ao seu lado. E um amuleto alongador de cílios. Você tem olhos verdes tão lindos, queremos realçá-los ainda mais. Não, nada de maquiagem, protestou Alexandra. Mas elas passaram o resto da tarde sob os cuidados das 2 elfas domésticas, enquanto Alexandra continuava a discutir sobre o que aceitaria ou não, e Júlia demonstrava uma notável capacidade de ignorar todas as suas objeções. Alexandra observava nervosamente enquanto Olina pegava uma tesoura e começava a rearranjar magicamente seu cabelo, fazendo-o ficar em pé na cabeça, assentar em camadas ou se espalhar para frente enquanto cortava. Júlia sentava-se à sua frente, usando poções e sua varinha para fazer coisas em seu rosto. Quando terminaram, Alexandra começou a se sentir como uma das bonecas de Júlia. Ela vestiu o robe dourado de Clitemnestra Kirk e então, Júlia finalmente a deixou se virar para se olhar no espelho. Ela engasgou em choque. Ela temia ficar parecida com Darla de Arbor, mas Júlia e os elfos a transformaram em uma versão mais glamourosa de si mesma. Não usaram muita maquiagem, seus lábios estavam mais vermelhos, suas bochechas um pouco mais rosadas e sua tez pálida suavizada, mas Alexandra nunca havia usado maquiagem antes. Todas as imperfeições de sua pele desapareceram. Seus olhos verdes pareciam muito mais brilhantes do que o normal. Graças a um feitiço lançado por Júlia, eles quase cintilavam. Suas sobrancelhas estavam mais finas e escuras. Seus cabelos negros agora pareciam sedosos, emoldurando seu rosto como os de uma modelo. Você é linda, Alex, exclamou Júlia, dando-lhe um beijo leve na bochecha. Não, você é linda. Eu só sou. Sua voz foi diminuindo. Ela não podia negar que a transformação era surpreendente. Ela olhou para o espelho, e uma jovem a encarou de volta. Nos espelhos idênticos de cada lado, a jovem sorria, piscava, se arrumava e inclinava a cabeça timidamente, de um jeito que Alexandra jamais conseguiria. Isso é só feitiço. Magia pode fazer qualquer um parecer bonito. Você gosta, não é? Júlia olhou para ela ansiosamente até que Alexandra sorriu. Sim, disse ela. Obrigada. É incrível. Ela sorriu para Olina também. Obrigada, Olina. Meu cabelo está ótimo. Tudo está ótimo. Eu realmente pareço uma garota, pensou ela. Não tinha certeza exatamente do que pensava sobre isso, ou porque seu coração também estava palpitando e ela não conseguia desviar o olhar da garota estranhamente bonita no espelho, cujo reflexo sorria, fazia beicinho. Ria e piscava os cílios, posando e girando para se exibir de todos os ângulos, enquanto Alexandra permanecia em silêncio e imóvel. Vamos mostrar para o Max, sugeriu Júlia, e o estômago de Alexandra se contraiu num nó. Ela balançou a cabeça. Não queria que seu irmão a visse assim. Não tinha certeza se estava pronta para que alguém a visse assim. Mas mais uma vez, Júlia a arrastou para fora do quarto a contragosto e chamou Maximiliano, que saiu do seu próprio quarto vestindo seu uniforme de gala.
Sua varinha e espada pendiam de uma faixa preta, e uma capa azul escura estava drapeada sobre seus ombros. Todas as medalhas que receberá em Blacksburg estavam presas ao seu peito largo, logo acima do corvo negro contornado em prata, que ocasionalmente virava a cabeça para a direita ou para a esquerda, batendo as asas ou fazendo movimentos de agarrar com as garras. Os vincos em suas mangas e pernas da calça eram impecáveis. Maximiliano observava suas irmãs em silêncio, enquanto Júlia soltava um gritinho e corria até ele, abraçando-o pela cintura. "Oh, Alexandra, que irmão lindo nós temos!" exclamou ela. Maximiliano sorriu levemente e passou um braço em volta de Júlia, ainda olhando para sua irmã mais nova. "Sim, você está bonita", admitiu Alexandra a contragosto. Sim, ele fez. Embora o fato de ele ser seu irmão a impedisse de pensar em algo além disso, ela estava desconfortavelmente consciente de que, de repente, conseguia ver exatamente o que tantas outras garotas aparentemente viam. Ela ficou um pouco mais vermelha sob o olhar atento dele. "Seja gentil, e se você disser uma única coisa ruim esta noite, Maximilian King?" Júlia sussurrava em seu ouvido, mas Maximilian apenas balançou a cabeça negativamente. "Vocês duas estão ótimas", disse ele. Afastou Júlia de si, segurou o braço dela acima da cabeça, girou-a num pequeno pirueta e pressionou o dorso da mão dela contra os lábios. "Nenhuma bruxa no baile de debutantes estará mais bonita do que você, seu patife de língua afiada", respondeu Júlia, mas corou de prazer. Maximilian olhou para Alexandra e assentiu com a cabeça. "Você definitivamente não parece mais uma moleca trouxa", disse ele suavemente. "Espere até amanhã", retrucou Alexandra, "quando eu voltar ao normal." "Ótimo." Maximilian sorriu, enquanto Júlia suspirava dramaticamente. "Estamos prontos para ir, crianças?" perguntou a senhora King lá de baixo. "Ah, tem uma coisa que eu esqueci", disse Alexandra, e voltou para o seu quarto. Em algum momento, ela havia decidido que usaria apenas uma joia, embora não tivesse certeza de quando ou como havia tomado essa decisão. Mas abriu a gaveta onde guardava seus pertences pessoais, seu dinheiro trouxa, seu celular, a chave de casa, o cartão de Diana Green, e tirou o medalhão que seu pai lhe dera. Charlie grasnou como de costume ao ver o medalhão dourado, mas Alexandra desfez o fecho da corrente, prendeu-a novamente atrás da cabeça e deixou-a sentar em seu pescoço. O medalhão repousava contra sua clavícula, combinando com o dourado de seu hobby. Ela se olhou no espelho e então se virou para Charlie. "Estou bem, Charlie?" perguntou ela. Ela tinha feito uma pergunta retórica, mas Charlie respondeu: "Pássaro bonito." Alexandra riu e inclinou-se para beijar o topo da cabeça emplumada de Charlie. "Fique longe de problemas, passarinho bonito." "Que problemático!" exclamou Charlie, e saiu correndo pela janela aberta. O sol estava se pondo quando atravessaram o estreito e, desta vez, viajaram em uma carruagem maior e mais elegante, puxada por 2 granianos em vez de um testralho. A senhorita King também lançou feitiços de proteção contra vento e impermeabilização, para que a brisa do mar e os respingos do oceano não estragassem o cabelo ou as roupas de ninguém. 1000 lanternas, velas e luzes mágicas dançavam pelas ruas de Nova Roanoke enquanto seus cavalos alados os conduziam pela praia, e cascos e rodas tocavam o chão de paralelepípedos da cidade bruxa. Eles podiam ver outras carruagens convergindo para o mesmo lugar para onde se dirigiam, algumas puxadas por cavalos alados, outras por cavalos comuns, e uma por algo que parecia um bode alado negro gigantesco. Alexandra também viu alguns carros, trafegando por uma rua estreita paralela à avenida principal que levava a uma mansão com colunas ainda maior que Croatoa. "Esta é a mansão do governador", anunciou a senhora King, enquanto Alexandra contemplava o enorme edifício com seus degraus e colunas de mármore. Era ainda mais imponente do que o prédio da sede territorial que elas tinham visto no outro dia. "O governador-geral estará presente?" perguntou Alexandra de repente. A senhora King franziu os lábios e balançou a cabeça. "É improvável. Este é um evento relativamente pequeno. O governador-geral da Confederação tem coisas melhores para fazer do que comparecer a bailes de debutantes locais. Até mesmo aquelas organizadas por seu amigo, o governador de seu território natal", murmurou Maximiliano. Alexandra lançou um olhar para Maximilian, perguntando-se se ele alguma vez havia conhecido o governador-geral Custen. Elfos domésticos uniformizados saudavam cada chegada, pegando as rédeas de seus cavalos e conduzindo as carruagens ao redor da mansão. Os reis desceram majestosamente de sua carruagem, e Alexandra ergueu a cabeça e tentou imitar o andar confiante de Júlia. Talia King estava deslumbrante, com um vestido brocado em tons de roxo e dourado que poderia ter sido usado por uma imperatriz, e Alexandra não pôde deixar de se perguntar por que uma bruxa tão atraente, poderosa e rica nunca havia se casado novamente. Maximilian e Júlia também admiravam a mãe. A senhora King sorriu para os adolescentes. "Vamos entrar?" De cada lado da entrada de porta dupla da mansão do governador, Alexandra viu um par de bruxos encapuzados, vestidos de preto, exceto pelos coletes vermelhos. À primeira vista pareciam estar parados imóveis, mas à medida que os reis se aproximavam, ela percebeu que os bruxos estavam fazendo algo com suas varinhas, que estavam em mãos eluvadas e parcialmente escondidas pelos mantos. "Aurores", murmurou Maximilian. "Eles geralmente não se preocupam tanto com a segurança nos bailes de debutantes, não é, mãe?" "Não", murmurou a senhora King. Os aurores pareceram observar os Kings e Alexandra com particular atenção enquanto passavam pelas portas. Alexandra encarou um dos homens. Seus olhares se encontraram por um instante, e ela achou ter visto algo brilhar ali. Talvez apreensão,
ou talvez irritação por estar sendo encarada por uma adolescente. Caminharam sobre um tapete vermelho, entre colunas de mármore, até uma enorme rotunda. Bruxas e feiticeiros se misturavam por toda parte, reunidos em nichos, observando de varandas nos 2 andares acima ou atravessando o centro do salão, onde a dança ainda não havia começado, para cumprimentar amigos e conhecidos. Os recém-chegados aguardavam em fila para serem anunciados, e Alexandra ouviu um mago chamando o nome de cada participante, com uma voz magicamente amplificada que ecoava por todo o salão. John William Blunt e Marjorie Elizabeth Blunt, bradou o locutor. Os Blunts pareciam muito idosos. O Sr. Blunt vestia um gibão preto e verde e calças de veludo verde escuro, por baixo de um sobretudo preto, e a Sra. Blunt usava um vestido simples em tons de vermelho escuro e marrom, ao estilo puritano, e um chapéu, em vez das vestes extravagantes que a maioria das bruxas usava. Lembre-se, Julia, você vale mais do que qualquer garoto aqui, disse Maximilian em voz baixa. Ele olhou para Alexandra. Você também. Pare de se preocupar. Julia sussurrou de volta para ele. Maximilian apertou a mão de Julia enquanto o bruxo anunciador, vestindo algo parecido com um uniforme de cortesão à moda antiga, com mangas e calças bufantes e babados no pescoço, falava novamente em sua varinha. Glinda Clotto Parker e Henry Aquarius Bowling. À frente delas, Alexandra reconheceu a proprietária da loja de roupas da Boa Bruxa de Glinda, de braço dado com um belo bruxo, que parecia bem mais jovem que ela, com os longos cabelos presos em um rabo de cavalo e vestindo um manto lindo e colorido que combinava com o dela. Ela olhou por cima do ombro para Alexandra e piscou, enquanto ela e seu acompanhante seguiam para o salão. Thalia Agatha King, anunciou o locutor, enquanto a Sra. King dava um passo à frente e acenava levemente com a cabeça quando várias pessoas voltaram seus olhares em sua direção. Seus filhos a seguiram, e Alexandra ficou um pouco para trás, enquanto o mago olhava para sua lista de convidados e lia. Maximilian Alexander King e Julia Majesta King. Julia sorriu radiante e acenou, e alguns dos rapazes no corredor retribuíram o sorriso. Alexandra viu várias adolescentes, como era de se esperar, muitas tinham reparado em Maximilian. Ela seguiu o irmão e a irmã, e o locutor anunciou, Alexandra Otávia Thor. Ele soltou um som de surpresa enquanto sua voz se perdia e ele erguia os olhos do pergaminho. Os Kings pararam abruptamente, depois se viraram lentamente. Os olhos da Sra. King se arregalaram por um segundo e brilharam de raiva, antes que ela se recompusesse e voltasse a parecer serena e imperturbável. O locutor olhou fixamente para Alexandra por um instante e em seguida pigarreou. Araminta Meliora Van Brugge, disse ele apressadamente. A bruxa de 20 e poucos anos atrás dela, uma morena atraente vestindo um daqueles vestidos ao estilo de Oz que a Sra. Parker secretamente menosprezava. Parecia horrorizada e desolada, pois o que ela obviamente pretendia que fosse uma grande entrada passou quase completamente despercebido, porque todos os olhares estavam voltados para a garota de 13 anos à sua frente. Alexandra caminhou para a frente, e a Sra. King estendeu a mão e segurou a dela. Mantenha a cabeça erguida, sussurrou gentilmente a mulher mais velha. Você não tem nada do que se envergonhar. Eu sei, Alexandra sussurrou de volta. Mas ela estava olhando para Julia e Maximilian, imaginando o que eles estariam pensando. Julia parecia preocupada e incerta. O rosto de Maximilian estava inexpressivo, até que ele cruzou o olhar com o dela e com um sorriso resignado, assentiu com a cabeça e ofereceu o braço a Julia. Os 4 entraram no vasto salão circular. Vozes sussurrantes pareciam ecoar ao redor deles. Ela viu mais daqueles aurores encapuzados parados em varandas e nichos, observando-os. A conversa gradualmente voltou ao normal, mas Alexandra podia sentir os olhares das famílias bruxas mais proeminentes de Roanoke sobre eles, pelo resto da noite. Alexandra estava muito mais interessada em observar as pessoas do que em dançar, então não a incomodou muito que exatamente como ela esperava. Nenhum rapaz tivesse coragem de se aproximar dela. Mas era doloroso ver Julia parada sozinha na periferia enquanto outros casais dançavam. Os músicos com seus instrumentos mágicos e flutuantes transitavam de valsas lentas para tangos rápidos. Julia não passou a noite inteira sem ser convidada para dançar. De vez em quando, um dos rapazes mais corajosos se aproximava dela, e Julia não recusava nenhum. Alexandra observava os rapazes que dançavam com sua irmã e conseguiu dividi-los em 3 categorias. A primeira era composta por aqueles que ela deduziu pertencerem a uma posição inferior na hierarquia social bruxa, devido às suas vestes mais simples e ao fato de que, assim como Alexandra, eles obviamente desconheciam os protocolos dos bailes bruxos. Ela se perguntava se Julia compartilhava das atitudes conflitantes e contraditórias de seu irmão em relação aos nascidos trouxas e aos mestiços. O segundo grupo era formado por garotos que claramente dançavam com a filha de Abraham Thor por desafio. Eles se amontoavam com os amigos, cochichando entre si, até que alguém se atreveu a atravessar a pista para convidar a bela garota de vestes índigo para dançar. Julia era educada, mas seu rosto estava rígido. Ela também havia percebido o que estava acontecendo. Alexandra viu alguns desses atrevidos vindo em sua direção, mas os deteve com olhares hostis que fizeram até os garotos mais velhos recuarem. Ela não queria que ninguém dançasse com ela por desafio. O terceiro grupo era formado por sormros uniformizados, e Alexandra tinha uma boa ideia de quem os havia convencido a convidar Julia para dançar. Quando um garoto com uniforme da BUI e mangas sem listras como uma varinha nova se aproximou de Alexandra, aparentando não ter mais de 12 anos. E completamente aterrorizada, ela murmurou, "Ah não,
e desapareceu no fundo do salão. Ela passou entre vários adultos que se afastaram e ficaram em silêncio enquanto ela passava, até que ela estivesse quase fora do alcance da voz de ninguém. Lá em cima, ela pôde observar de uma sacada, sem ser incomodada por nenhum dos outros recrutas azarados do seu irmão. Maximilian, por sua vez, socializava o suficiente para não ser um tímido como Alexandra. Ele dançava com algumas Sormrose que usavam uniformes muito parecidos com os dos rapazes, e ocasionalmente convidava algumas garotas para flertar com ele. Mas Alexandra via muitas outras virando as costas sempre que ele passava. Ele aparentemente não dava a mínima para elas. Acho que vamos embora em breve, disse a senhora King atrás dela. Enquanto Alexandra estava na sacada do segundo andar e observava Julia e Maximilian dançando uma real juntos, Alexandra se virou para olhar para a matriarca King. Ela havia aparecido na pista de dança algumas vezes, uma delas com um mago que estivera ao lado do governador mais cedo, mas na maior parte do tempo a senhora King permanecia fora de vista, talvez não querendo atrair ainda mais atenção para seus filhos. Acho que não foi tão divertido quanto a Julia esperava, disse Alexandra. A senhora King sorriu para ela com um pouco de tristeza. O governador ia abrir um inquérito formal, diga-se de passagem, para descobrir como seu nome de batismo foi parar na lista de convidados, em vez do nome que eu enviei. Eu disse para ele não se incomodar. Espero que não se importe, mas realmente não acho que importe quem, entre os muitos inimigos do seu pai, decidiu garantir que seus filhos fossem expostos publicamente. Sinto muito que você tenha sido escolhida como alvo, Alexandra. Alexandra balançou a cabeça. Não tenho vergonha, mas sinto muito por ter sido usada para magoar Julia e Max. Não é sua culpa. Se seu nome não estivesse na lista de convidados, teria sido outra coisa. Tipo todos esses aurores nos encarando e nos seguindo por aí? Talvez o governador devesse abrir um inquérito formal sobre como isso aconteceu. Tenho certeza de que ele também ficou totalmente surpreso. Do outro lado do salão de baile, em uma varanda no mesmo nível em que Alexandra e a senhorita King estavam, um auror encapuzado observava-as nas sombras. Alexandra achou que ele se parecia com um morcego. Ela sorriu para ele e acenou. O auror não retribuiu o aceno. TSC. A senhora King colocou a mão sobre a de Alexandra e gentilmente puxou seu braço para baixo. Você tem toda a razão, minha querida, disse ela suavemente. Mas por favor, não fique amargurada e com raiva, não em uma idade tão jovem. Essas não são as maiores indignidades que você enfrentará como filha do seu pai, e você pode deixar que a injustiça a corroa e a consuma, ou pode aprender a lidar com ela com elegância. Alexandra permaneceu em silêncio enquanto a senhora King olhava para seus filhos no salão de baile, lá embaixo, e sorria com saudade. Você sabia que algo assim ia acontecer, não é? Perguntou Alexandra em voz baixa. A outra bruxa se virou para olhá-la lentamente e suspirou. Era quase inevitável. Eu as protegi a vida inteira, mas isso não podia durar para sempre. Julia insistiu tanto. Ela suspirou novamente. Ela é tão corajosa. As duas são. Mas eu sabia que seria uma lição dolorosa. Alexandra ficou em silêncio por mais um tempo e então perguntou. Você já ficou com raiva dele? A senhora King não pareceu chateada, nem mesmo surpresa com a pergunta. No entanto, ela levou um tempo para respondê-la. Não vou dizer que não houve um tempo em que lidar com as coisas com elegância fosse fácil, respondeu ela por fim. Mas eu tinha filhos para cuidar, e a raiva não lhes fazia bem algum. Alexandra assentiu com a cabeça. Olhou novamente por cima da grade da varanda. Bem, Julia está conseguindo dançar um pouco. Ela deve estar gostando. Pelo menos, ela esperava que fosse verdade. A senhora King olhou para ela por um instante, antes de comentar. Então essa seria uma de vocês. Alexandra se remexeu desconfortavelmente. Eu nunca dancei antes, e nenhum desses garotos realmente quer dançar comigo, e não é como se eu fosse ver algum deles de novo de qualquer maneira. Com mais razão ainda você se divertir, minha querida. Maximiliano provavelmente lhe disse que os bailes de debutante servem apenas para encontrar o marido. Menino tolo. Os bailes de debutante são para socializar e se divertir. Você pode dançar só por diversão, sabia? Alexandra deu de ombros, olhando para os próprios pés. Se eu não soubesse, diria que você tem medo de que um rapaz realmente a convide para dançar, repreendeu a senhora King. Alexandra olhou para ela com um olhar penetrante. Ela viu a isca, mas mordeu a isca mesmo assim. Eu não tenho medo. Então não deixe que Julia e Maximilian pensem que te arrastaram contra a tua vontade e que tives uma experiência miserável, respondeu a senhora King com suavidade. Alexandra franziu a testa e assentiu com relutância. Tudo bem. A senhora King sorriu enquanto a menina se dirigia lentamente para as escadas. Então Alexandra se virou e disse, eu realmente agradeço por tudo, senhora King. A senhora foi muito gentil, e eu queria muito conhecer a Julia, e agora que a conheci eu me sinto, como? Sua voz foi diminuindo. Ela não conseguiu completar o pensamento, mas a senhora King falou gentilmente. Como se você tivesse uma irmã. Alexandra assentiu com a cabeça. A senhora King caminhou até ela e a envolveu num abraço suave. Você sempre será bem-vinda aqui, Alexandra. Ela beijou sua testa. Agora vá dançar. Sim, senhora, murmurou Alexandra e desceu as escadas. Tendo finalmente decidido dançar, porém, ela precisava encontrar alguém disposto a dançar com ela. Ela ficou parada ali como Julia fizera, e esperou durante 2 movimentos inteiros. Mas aparentemente nenhum dos rapazes que estavam tentando ganhar uma aposta mais cedo ainda estava interessado. Ela não viu nenhuma mulher convidando os homens para dançar. A ideia de ficar parada, parecendo solitária, até que alguém tivesse pena dela, ou até que algum rapaz a desafiasse, começou a enchê-la de raiva. Ela sabia perfeitamente o que as moças que realmente queriam ser convidadas para dançar faziam, flertavam. Davam risadinhas, piscavam os cílios e se inclinavam para a frente de um jeito específico, ouvindo atentamente algum rapaz.
como se o que ele estivesse dizendo fosse a coisa mais fascinante do mundo. A Alexandra vira isso constantemente em Sharbridge, principalmente perto de Maximilian. Viu o mesmo aqui no baile de debutantes. Que se dane isso, pensou ela, e marchou em direção a um grupo de garotos que pareciam alunos da 7ª e 8ª séries, todos encostados em uma parede ou curvados, incertos, observando as garotas e criando coragem para convidar uma delas para dançar. Ela tomou uma decisão instantânea e focou em um deles quase antes que percebessem sua aproximação. Ele tinha mais ou menos a mesma altura que ela, cabelos ruivos penteados para trás, e não era desagradável visualmente, mas ela o escolheu principalmente porque parecia menos desengonçado e carrancudo que os outros. Suas vestes eram verdes e brancas, então ela achou que ele se parecia um pouco com um duende alto, mas pelo menos ele não fugiu quando ela se aproximou. Quer dançar? Ela perguntou. Ele a encarou. Os outros 4 garotos que estavam com ele também a encararam. Certo, respondeu ele, após uma pausa. Hesitou por um momento, depois pegou na mão dela e a conduziu até a pista de dança. Era pelo menos uma das danças que ela havia praticado com Maximilian. Sua avaliação inicial fora de que aquele rapaz não era um típico colonialista, mas ele se mostrou bastante habilidoso. Pelo menos ele conseguiu não pisar no pé dela, e ela não pisou no dele. Eles terminaram a quadrilha e, para surpresa dela, ele perguntou se também poderia dançar o tango na próxima dança. Ela sentiu, embora nunca tivesse praticado tango. O que se seguiu foi consideravelmente mais desajeitado, enquanto tentavam acompanhar os dançarinos mais experientes, tropeçando e tentando manter o contato adequado sem se tocarem. Ela ficou aliviada e um pouco corada quando a dança terminou. Obrigada, disse ela e começou a se afastar. O que, você perdeu uma aposta ou algo assim? Perguntou o menino atrás dela. Ele parecia indignado e um pouco magoado. Ela se virou surpresa. Não, eu só pensei. Ela parou e percebeu que nem sequer tinha perguntado o nome dele. Desculpe, disse ela. Este é o meu primeiro baile de debutantes. Obviamente, respondeu ele. Meu nome é Alexandra. Ela estendeu a mão. Python, respondeu ele, apertando a mão dela. Python Smith. Obrigada por dançar comigo, Python. Sem problema. Você parece ser uma pessoa bem legal para a filha de um bruxo das trevas. Ela abriu a boca, sem saber se devia estar ofendida ou divertida. O que você esperava? Perguntou ela, indagando. Não sei, mas não é da sua conta convidar uma sangue ruim para dançar. Então não foi por desafio? Ela o encarou. Claro que não. Você é nascido trouxa? Ou mestiço? É importante saber exatamente quanto sangue trouxa eu tenho. Seu tom era sarcástico. Não, ela protestou, completamente surpresa. Eu pensei que você fosse um puro sangue. Quer dizer, você dançou muito bem. Os bruxos não inventaram a dança, sabia? Disse ele secamente. Eu sei disso. Ela corou, sentindo como se a conversa estivesse tomando um rumo completamente diferente. Eu também não sou puro sangue. Sério? Pensei que Sharbridge fosse só para sangue puros. O tom de Python suavizou um pouco. Isso não é verdade, ela gaguejou. Como ele sabia que ela era aluna de Sharbridge? Obviamente, os rapazes estavam falando dela, como todos os outros no baile de debutantes. Uma das minhas melhores amigas é nascida trouxa. Eu praticamente sou nascida trouxa também. Está tudo bem, Alexandra? Ela se virou e encontrou Maximilian encarando Python com um olhar severo. O garoto mais novo manteve a postura, mas não conseguiu disfarçar o olhar um pouco intimidado. Está tudo bem, Max. Ela quase acrescentou, vá embora, mas se conteve. Seu olhar se deteve em Python, então ele assentiu. Preciso encontrar Julia. Acho que ela está cansada de dançar. Provavelmente iremos embora em breve. Tudo bem. Maximilian manteve os olhos fixos em Python por mais um instante, depois se virou e foi embora, com a capa esvoaçando atrás dele. Acho que ele não gosta que mestiços conversem com a irmã dele, comentou Python. Ele não gosta que nenhum garoto fale com a irmã dele, retrucou Alexandra. E eu já disse, eu também sou uma sangue ruim. Ela se virou para olhar para o outro garoto. Você está sendo meio babaca, sabia? A expressão presunçosa de Python vacilou. Desculpe, disse ele. A maioria das crianças de famílias bruxas ricas age como se nós, alunos de escola diurna, não pertencêssemos a este lugar. Bem, você não deveria agir como se soubesse alguma coisa sobre mim só por causa do meu pai. Certo. Ele assentiu, um pouco envergonhado. Talvez a gente se veja por aí. Talvez. Ela não sabia quando voltaria a Roanoke, nem se era provável que participasse de outro baile de debutantes, mas já estava nervosa. Então se afastou sorrateiramente para observar a multidão das sombras. Assim, ela ficou surpresa quando, alguns minutos depois, alguém se aproximou dela. Ela sabia que não era exatamente invisível, outros adultos a olhavam de vez em quando, e sempre parecia haver um auror por perto, mas ninguém parecia inclinado a incomodá-la. O homem que a abordou era alto e de ombros estreitos, com olhos azuis frios e longos cabelos loiros esbranquiçados. Era muito mais velho que ela e, embora não fosse totalmente desagradável, seus dentes eram um pouco tortos demais e seu nariz um pouco grande demais para que pudesse ser considerado bonito. Vestia um manto carmesim e azul, com várias correntes de ouro em volta do pescoço. É uma pena que uma jovem bruxa tão encantadora esteja pairando junto à parede como um fantasma, disse ele, com uma pequena reverência e um floreio nas mangas de seu longo manto. Você me concederia a honra de uma dança? Alexandra achou um pouco divertida a formalidade do mago, mas torceu o nariz e respondeu, acho que você é um pouco velho para mim. Sem ofensa. Nenhum pedido de desculpas. O homem sorriu. E você demonstra bom senso e não tem medo de ser criteriosa e direta, o que me agrada muito. Mas eu adoraria dançar com a minha filha. A Alexandra piscou. Endireitou-se e deu um passo para trás, afastando-se do estranho. Está bem, você está louco. E você não é meu pai. Vá embora ou eu vou. Fico tão feliz que você finalmente esteja usando o medalhão, disse ele suavemente, aproximando-se dela e baixando a voz. Você não usava desde a noite do seu 13º aniversário.
Você se lembra do que eu lhe disse naquela ocasião? Os olhos dela se arregalaram. Ela encarou o estranho mago. Como? Eu te disse que você ganharia um presente de aniversário e que teríamos a conversa que você quer ter, quando pudéssemos falar com mais liberdade, murmurou ele, agora quase pairando sobre ela. Como você pode se parecer com outra pessoa? Ela sussurrou. Seus olhos se moveram rapidamente para a direita e para a esquerda. Você está louco? Há aurores por toda parte. Ele riu. Você acha que está é a primeira vez que entro bem debaixo do nariz deles, Alexandra? Ele piscou para ela e estendeu o braço. Você ainda não aprendeu sobre a poção polissuco na escola, obviamente. Hesitante, ela aceitou o braço dele e deixou que ele a conduzisse até a pista de dança. A banda de magos tocava agora uma valsa lenta. Essa é a sua ideia de falar com mais liberdade? Ela sussurrou. É uma oportunidade de dançar com a minha filha. Ela observava as pessoas ao redor pelo canto do olho. Todos os outros os observavam, fingindo que não. Os aurores não sabem nada sobre polipoções? Perguntou ela. Seu rosto estava praticamente colado ao peito dele, e ela tentava manter a voz quase inaudível, mas ele deu uma risadinha. Claro que sim. E eles também conhecem feitiços para ouvir conversas sussurradas do outro lado de um salão de baile lotado. Ela se endireitou bruscamente e o encarou, quase virando a cabeça para tentar localizar o auror mais próximo, mas ele segurou seus braços com firmeza e murmurou. Acalme-se, minha querida. Não fique tão em pânico. Ela respirou fundo algumas vezes enquanto eles continuavam a girar e a dançar no ritmo da valsa. Os aurores que observavam a pista de dança realmente os encaravam. Ela podia ver a expressão no rosto do auror mais próximo. Ele parecia bastante surpreso, mas nenhum deles se aproximou da jovem e do homem bem mais velho. Eu sou melhor do que eles, disse Abraantor, assim que ela voltou a olhar para ele. Então podemos conversar sem que ninguém mais nos ouça agora? Eles vão me ouvir flertando inocentemente e você dando risadinhas. Ela o encarou com desdém. Eu não dou risadinhas. Não faça essa cara feia, minha querida. Ela continuou franzindo a testa. Talvez você devesse dançar com a Júlia. Você sabe o quanto ela estava ansiosa por esta noite? E agora todos estão apontando e cochichando, e o Maximiliano tem que obrigar garotos mais novos a dançarem com ela. Por minha causa. E por causa de um velho adversário político rancoroso que se esqueceu do meu aviso, dado há muito tempo, para nunca envolver meus filhos. O rosto emprestado do pai escureceu por um instante, e foi assustador de se ver. Ele vai se lembrar em breve. Xingar alguém não vai fazer a Júlia se sentir melhor, disse Alexandra baixinho para ele. Ele olhou para ela e sorriu. Inteligente e sábia. Estou tão feliz em ver meus filhos juntos, e você e Júlia se tornando amigas tão rapidamente. E Thalia a acolheu em sua casa como eu sabia que faria. Você ainda me deve muitas respostas. E por falar em esperteza, notei que você tem o hábito de mudar de assunto sempre que começo a fazer perguntas. Ele assentiu lentamente. Presumo que as respostas de Cláudia não o satisfizeram? Ela não me deu nenhuma resposta. Disse que não queria falar sobre você, nem sobre o mundo bruxo. Alexandra baixou o olhar. Ela acha que sou uma aberração. Ela odeia que a filha dela seja uma bruxa. Tenho certeza de que ela não disse isso. Ele colocou a mão sob o queixo dela e inclinou a cabeça dela para cima, em sua direção. Ela não precisava. A expressão de Alexandra por um instante também se tornou assustadora. O que você fez com ela? Sibilou. Por que ela odeia tanto você, a mim e o mundo bruxo? Foi a primeira vez que ela viu o pai desviar o olhar. Mesmo usando o rosto de outra pessoa, era evidente que não era algo a que ele estivesse acostumado. Eles giraram e se separaram, depois voltaram a se juntar, dando-lhe um momento para se recompor. Eu a abandonei, disse ele simplesmente. Olhou Alexandra nos olhos. Permiti que ela visse o mundo bruxo, porque ela queria vê-lo, e então lhe disse que ela jamais poderia fazer parte dele, que bruxos e trouxas não se misturam e que eu não poderia ficar com ela, e que um dia minha filha deixaria o mundo dela e se juntaria ao meu, e não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Alexandra olhou fixamente para ele. Você fez com que ela me odiasse, sussurrou ela. Cláudia não te odeia, Alexandra. Você sabe disso. Por que você diria essas coisas para ela? Alexandra lutava para conter o tom de voz, para que ela abandonasse qualquer ideia de um dia fazer parte da minha vida ou deste mundo. Era melhor para ela assim. Sério? Melhor para ela ou mais fácil para você? E o que seria melhor para mim? Se bruxos e trouxas não se misturam, por que você se misturou com ela em primeiro lugar? Perguntou Alexandra, irritada. Não gosto do seu tom, mocinha. Estou disposta a suportar muita coisa da sua parte, mas não desrespeito, nem para comigo nem para com Cláudia. Ah, você quer respeito? Ela sibilou. Ou o quê? Vai me xingar? Um segundo depois ela se perguntou se tinha ido longe demais, pois os olhos dele brilharam e ela sentiu um arrepio percorrer sua pele, fazendo-a estremecer da cabeça aos pés. Então a onda de pavor se dissipou, e ele sorriu, um pouco menos calorosamente. Estou sendo muito paciente, Alexandra. Abalada, mas tomada por uma fúria repentina que só dificultava sua expressão, Alexandra lutava para encontrar palavras, querendo dizer algo comovente e significativo, e não soar como uma criança mimada. Mas ela só conseguia encarar seu pai disfarçado, enquanto a valsa terminava, e percebeu que não tinha ideia do que dizer. Fui paciente durante 12 anos, murmurou ela, fazendo-lhe uma reverência sarcástica. Depois virou-se bruscamente e saiu pisando duro. Ela se sentiu tola quase assim que lhe virou as costas. Ainda tinha coisas a perguntar e sabia que não havia se comportado com a frieza e maturidade que sempre demonstrava em suas conversas imaginárias com o pai. Caminhou até uma das saídas e olhou para os dois aurores que ali estavam, observando-a com expressões impassíveis. Apenas balançou a cabeça e se virou, mas não conseguia mais ver o homem com quem havia dançado. Alguns minutos depois, Maximilian a encontrou e perguntou, já se cansou de dançar? Ela assentiu com a cabeça. Ele deu um sorriso fraco. Ótimo.
Nossa carruagem estará lá fora em breve. Ofereceu-lhe o braço. Júlia está com a mãe. Espero que isso não tenha sido muito desagradável para você. Ela pensou na conversa com a Sra. King, em ter visto Júlia dançar e brevemente na dança dela com Peyton Smith. Por que isso a faria sentir o rosto esquentar de repente? Foi tudo bem. Eu vi você dançar com algumas garotas. Mas deixe-me adivinhar. Nenhuma boa o suficiente para ser a futura noiva de Maximilian Alexander King? Ele riu amargamente enquanto ela segurava seu braço. Vamos, irmãzinha malvada. Vamos para casa. Júlia permaneceu bastante quieta durante a viagem de volta para Croatoa. Não estava com seu jeito animado de sempre. Embora insistisse que tinha se divertido e que não se importava se toda Roanoke agora soubesse quem era seu pai. Alguns rapazes eram legais, disse ela. Mas Alexandra, no pouco tempo que a conhecera, aprenderá a ler o rosto da meia-irmã e sabia que ela estava magoada e decepcionada. Os elfos domésticos bajularam-nos de volta à mansão e perguntaram com quem tinham dançado, se os elfos domésticos do governador eram bem educados e, para surpresa de Alexandra, até perguntaram, com pescadelas e cotoveladas uns para os outros, se alguma das crianças tinha encontrado um ou uma namorado ou namorada no baile de debutantes. Alexandra queria avisá-los para não importunarem Júlia com perguntas daquele tipo, mas tinha certeza de que a culpa seria insuportável se os pobres elfos percebessem o quanto aquelas perguntas inocentes magoavam sua jovem senhora. Foi adorável de verdade. Você se divertiu? Perguntou Júlia, enquanto aplicava uma poção no rosto de Alexandra que fez toda a maquiagem e os feitiços evaporarem. Ela acenou com a varinha e no espelho, Alexandra viu seu cabelo de repente ficar solto e liso novamente, conforme os feitiços que Olina havia lançado se dissipavam. Sim, respondeu Alexandra. Ela decidiu não mencionar o pai delas. Foi muito interessante. Isso era verdade. Você dançou com algum rapaz bonito? Perguntou Júlia, com um pequeno sorriso, desfazendo agora seus próprios encantos cosméticos. Sim. Ela pensou em Peyton novamente. Ele tinha sido bastante gentil. Mas não se anime muito, eu não encontrei um namorado. Ponto. Ela imitou a voz de Nina. Júlia riu, virou-se, deu um abraço na irmã e um beijo na bochecha. Que bom. Tinha medo que você ficasse escondida a noite toda, com medo de descobrir que talvez gostasse de dançar com rapazes. Alexandra corou e Júlia bocejou. Ah, mas estou cansada agora. Alexandra assentiu com a cabeça. Seja por cansaço ou por outros motivos, Júlia claramente não queria ficar conversando esta noite. Eu também. Te vejo amanhã. Ela hesitou e em seguida deu um rápido beijo na bochecha de Júlia. Júlia sorriu para ela enquanto saía do quarto da irmã e voltava para o seu. Ela não estava mentindo. Estava cansada, mas não estava com vontade de dormir. Tirou o medalhão e o colocou sobre a mesa à sua frente, ficando olhando para ele por um longo tempo, enquanto Charlie pulava de um ombro para o outro, sem coragem suficiente para arrancá-lo das mãos de Alexandra, mas claramente cobiçando o objeto brilhante. Se ela fechasse a mão em volta dele, pensou, será que ouviria a voz do pai? E será que queria ouvi-la? Por fim, ela tirou o manto da igreja de Clitemnestra, vestiu o pijama, subiu na cama com dossel e adormeceu ali, sem sequer se cobrir com os cobertores. Quando acordou, ainda estava escuro. Ela estava debaixo das cobertas e quando levantou a cabeça, percebeu que o hobby dourado brilhante, que havia deixado pendurado no encosto de uma cadeira, tinha sumido. Daisy, pensou ela. Então ouviu novamente o som de asas que a havia acordado. Charlie? Ela sussurrou. Da gaiola pendurada ao lado da cama, Charlie emitiu um som suave e trêmulo, incomodado por ter sido perturbado. Não era Charlie que estava se debatendo. Ela se levantou da cama e caminhou até a janela, que havia deixado aberta caso Charlie quisesse sair. As luzes ao redor de Croatoa estavam apagadas, mas era uma noite estrelada, e Alexandra viu algo escuro deslizando pelo ar, descendo a colina em direção à floresta. Embora não conseguisse distinguir muito mais do que uma breve silhueta, Alexandra reconheceu aquela forma intuitivamente. Agar, ela sussurrou. Atrás dela, Charlie grasnou alarmado, e então Alexandra viu outra sombra se afastando da mansão, desta vez a pé. Ela só conseguia ver suas costas, e ele estava envolto em um manto preto, formando uma silhueta misteriosa como Agar, mas também como Maximiliano. Alexandra reconheceu à primeira vista. Ele estava seguindo o animal de estimação de seu pai, descendo a colina e adentrando a floresta. Alexandra ficou olhando fixamente para o irmão até que ele quase sumisse de vista e então, sem pensar no que estava fazendo, correu para o enorme armário onde Daisy havia pendurado suas roupas e encontrou um roupão casual que pôde vestir rapidamente, uma capa e suas botas. Ela se vestiu às pressas e em seguida ergueu um dedo e sussurrou SHHH. Em tom de repreensão, enquanto Charlie começava a resmungar. Ela não sabia como Maximilian tinha conseguido sair de casa sem ser notado. Os elfos domésticos pareciam pressentir qualquer movimento dos humanos, não importava a hora do dia, e ela duvidava que conseguiria convencer Daisy a deixá-la sair sem contar para a Sra. King. Ela olhou para a janela e mordeu o lábio. Quando criança, ela havia saltado do telhado de casa e sua magia lhe permitirá aterrissar em segurança. Mas, no ano passado, tentará a mesma façanha da janela do segundo andar da Academia Sharbridge e quebrar o tornozelo. Ela caminhou até a janela e olhou para baixo. Não tão alto quanto a queda da janela do seu quarto no dormitório em Sharbridge, mas alto o suficiente para quebrar o tornozelo de novo. Charlie grasnou quando Alexandra subiu no parapeito da janela e se empoleirou ali. SHHH, ela divertiu novamente. Tirou a varinha do bolso e começou a compor uma rima mentalmente. Ela realmente esperava que seus versos ruins funcionassem desta vez, ela não conhecia um feitiço da queda adequado. Respirando fundo, ela disse, eu não sou um pássaro, não consigo voar, mas também não estou tão alto assim. Então, só um pulinho, e já estarei. No chão, 1, 2, 3.
Ao contar até 3, ela saltou. Maximiliano havia dito que as bruxas não morriam em acidentes mundanos. Mas Alexandra sabia por experiência própria que as bruxas não eram imunes à gravidade, exceto quando estavam. Ela pousou no chão, ainda segurando a varinha, e se levantou lentamente. Levantou um pé e mexeu o tornozelo, depois o outro. Nada doía. Ela sorriu triunfante. Charlie ainda estava empoleirada no parapeito. Ela acenou com a mão, chamando o pássaro. Venha, Charlie, sussurrou ela. Charlie voou até ela, pousando em seu ombro. Agora não façam barulho, ordenou ela. E puxou a capa para se cobrir e começou a descer a colina apressadamente, seguindo Maximiliano. Capítulo 27. A ordem de seu pai. Era uma noite fresca e Alexandra sentia uma brisa vinda do oceano. O frio era menos perceptível à medida que descia a colina, mas ela começou a sentir frio em seu pijama, mesmo por baixo do roupão e da capa. Não sentiu medo ao se aproximar das árvores, mas diminuiu um pouco o passo, pensando em como seguiria Maximiliano. Seu impulso de segui-lo fora apenas isso, um impulso. Agora que estava fora de casa, descendo a colina e prestes a entrar em uma floresta escura que lhe disseram ser assombrada e perigosa, percebeu que provavelmente teria se beneficiado de um plano. Agar, pensou ela, estava conduzindo Maximiliano até o pai deles. Virou a cabeça para olhar para o seu próprio corvo, ainda pousado em seu ombro. Charlie, ordenou ela. Encontre Maximilian para mim. Até então, Charlie havia se comportado de forma surpreendentemente cooperativa, sendo acordado e levado junto na repentina e inesperada aventura de Alexandra. Mas agora o corvo grasnou em protesto. Encontre Max, Alexandra repetiu. Mas não deixe que ele ou Agar a vejam. Charlie era inteligente, e Alexandra geralmente sentia que seu familiar a entendia perfeitamente. Mas ela temia estar pedindo demais desta vez. O corvo olhou para ela e então alçou voo, batendo as asas contra o ar noturno. Não muito longe, ela ouviu o chamado de uma coruja e percebeu que a floresta também poderia ser perigosa para Charlie. Isso não a impediu de seguir em frente, no entanto. A princípio, o caminho que Maximiliano havia tomado estava claro, mas logo só havia vegetação rasteira e folhas sob seus pés. E então ela se viu abrindo caminho por entre espinheiros e sarças. O som lhe parecia alto, e ela parava a cada poucos metros, para escutar se Maximiliano estivesse fazendo algum ruído à sua frente ou se alguém a tinha ouvido. Ela só ouvia mais sons da floresta. Estremeceu e agradeceu pela espessura de sua capa e de suas botas, que impediam que os espinheiros e galhos a arranhassem. Lá no alto das árvores, ela viu uma luz vermelha pulsar brevemente e depois diminuir de intensidade, e algo fugiu rapidamente por entre os galhos. Ela observou e viu mais luzes vermelhas no topo das árvores, piscando em fuga. Ela desejou ter cursado ecologia mágica, afinal. Esperava que o que quer que fossem aquelas coisas estivessem fugindo dela, e não de outra coisa. Ela manteve a varinha na mão, pronta para lançar um feitiço em qualquer coisa que surgisse das sombras em sua direção. Mas tentou não se deixar ficar muito tensa. Não queria enfeitiçar Charlie. Charlie não voltou, o que começou a incomodá-la. Conforme se embrenhava na floresta, cercada pelos sons de criaturas rastejando, deslizando, saltando e batendo asas ao seu redor, ela percebeu que não fazia ideia de para onde estava indo e que, na verdade, poderia estar perdida. Quando uma figura fantasmagórica apareceu na escuridão à sua frente, ela sentiu um alívio. Um fantasma não podia machucá-la. Poderia até ser útil, mas esse fantasma não parecia nada amigável. Era um homem barbudo de chapéu alto e vestes volumosas, forradas com babados e rendas, e com mais anéis do que Alexandra jamais vira em uma única pessoa, todos agrupados em seus dedos brancos como fantasmas. Ela conseguia ver através dele, mas estava muito escuro, com as copas das árvores escondendo o céu, então ele era apenas um brilho intenso entre as árvores. Olá, disse ela. Acho que estou perdida. O fantasma a encarou com desdém. Não me parece que você tenha visto outro, mortal, caminhando por aqui? Um garoto, alguns anos mais velho que eu? Você quer dizer Maximiliano? Disse o fantasma gravemente. Você o conhece? Claro que o conheço. O olhar do mago fantasmagórico se tornou ainda mais carrancudo. Ele e o pai são os últimos dos espinhos. Ele a encarou. O que você está fazendo nesta floresta, garotinha? Você é uma bruxa? Esta floresta é perigosa demais para crianças, até mesmo para bruxas. Eu sou uma bruxa. Alexandra ergueu sua varinha. E estou seguindo Maximilian. Você sabe para onde ele foi? Por que você está seguindo Maximilian? Porque quero saber para onde ele está indo. O fantasma pareceu ainda mais irritado. Quem é você, garota? Exigiu ele. Ela se ergueu orgulhosamente, olhou o fantasma nos olhos e declarou: Eu sou Alexandra Quick, deixando sua voz ecoar na floresta. Como se seu nome fosse um que até mesmo um fantasma que morreu há centenas de anos devesse conhecer. Ele ergueu uma sobrancelha para ela e balançou a cabeça. Nunca ouvi falar dos Kicks. Não, retrucou ela. Bem, Maximilian e seu pai não são os últimos dos espinhos, a menos que você não conte as garotas. As meninas não carregam esse nome. O mago a encarou por um instante. Você é uma das filhas de Abraão? Ela assentiu com a cabeça, reprimindo mais um comentário polêmico. Então você é minha tataraneta, suspirou ele. Eu sou Absalom Thor. Ah. Ela olhou para seu tetravô, imaginando quantos outros ancestrais poderiam estar assombrando aquelas matas. Prazer em conhecê-lo. Você sabe onde está meu irmão? Encontrando seu pai na cripta da família, respondeu Absalom Thor em tom de desaprovação. Abraão encontra seu filho lá, no meio da noite, perturbando a paz de seus ancestrais. Ele nos expulsa da cripta, temendo que um de nós seja interrogado pelos inquisidores. Alexandra balançou a cabeça, surpresa que o escritório de inquisições especiais sequer interrogasse fantasmas, mas Thor pareceu interpretar isso como um gesto de simpatia, pois sua expressão suavizou, mesmo enquanto continuava a repreendê-la.
Você não deveria estar seguindo seu irmão para dentro desta floresta, garota. Nós, fantasmas, não representamos uma ameaça para você, nem mesmo os selvagens vermelhos. Mas existem seres vivos aqui que representam. Sem mencionar os buracos, areia movediça, ravinas. Você poderia me mostrar o caminho para o túmulo da família? Eu nem sabia que tinha ancestrais aqui. O mago abriu a boca novamente e suspirou. Suspeito que seu pai não ficará satisfeito. Que pena, pensou ela, mas suspeitava que seu tataravô não ficaria impressionado com sua falta de respeito filial. Enquanto seguia Absalom Thor por entre as árvores, algo passou voando perto de sua orelha, assustando-a, e ela quase espetou Charlie com sua varinha. Charlie, ela exclamou ofegante quando seu familiar pousou em seu ombro. Alexandra, disse o corvo. SHHH. Temos que ficar quietos, ela sussurrou, enquanto tentava seguir o fantasma sem tropeçar em galhos ou fazer barulho atravessando arbustos. Você o trouxe até mim? Charlie não respondeu, e Absalom Thor também não, estando prestes a desaparecer de vista, sem ser impedido pela vegetação rasteira da floresta, e aparentemente sem intenção de diminuir o passo para sua descendente corpórea. Alexandra moveu-se o mais silenciosamente possível, mas foi obrigada a sacrificar a furtividade em prol da velocidade. Ela viu mais fantasmas vagando à frente. Todos se separaram para dar passagem a Alexandra e seu tataravô. A maioria deles se parecia com o velho Thor, vestidos com roupas de mago arcaicas, embora um homem estivesse usando um uniforme e carregando uma espada. Abraão e Maximiliano ainda estão na cripta? Perguntou Absalom Thor. Sim, senhor, respondeu o homem de uniforme. Ele tinha cabelos escuros, tão escuros quanto os cabelos de um fantasma poderiam ser, de qualquer forma, e era bastante bonito. Olhou com curiosidade para Alexandra e seu corvo. Este é mais um dos filhos de Abraão, disse Thor a eles. O que você está fazendo aqui? Perguntou uma mulher com vestes volumosas esvoaçantes ao seu redor e um gorro igualmente volumoso que lhe envolvia a cabeça como um grande cogumelo fantasmagórico. Seu tom era de desaprovação, mas Alexandra não estava prestando atenção aos fantasmas. Ela observava um grande edifício de pedra coberto de musgo e era situado em meio às árvores, sem nenhum caminho que levasse até ele ou dele saísse. Parecia completamente deslocado, como se a floresta simplesmente tivesse crescido ao seu redor, com a única iluminação sendo a de algumas estrelas cuja luz penetrava a folhagem acima, e o brilho dos fantasmas era uma presença imponente e assustadora. Mas Alexandra sentia excitação, não medo, e qualquer nervosismo era devido à incerteza. Como ela poderia se aproximar o suficiente para descobrir sobre o que seu pai e Maximilian estavam conversando sem ser pega? Ela começou a avançar, levantando os pés com cuidado enquanto eles se enroscavam nos cipós, tentando não pisar em galhos ou folhas secas. O que você está fazendo? Perguntou Absalom Thor, enquanto a mulher que havia falado com ela antes começou a murmurar sobre bruxas modernas desagradáveis, malcriadas e sem modos. Vou me juntar ao meu pai e ao meu irmão, ela sussurrou. Vou dizer a eles que você está bravo por ter sido expulso do seu túmulo. Eles já sabem disso, resmungou Thor, mas não a chamou, e nenhum dos fantasmas a seguiu. Ela teve que contornar metade da grande estrutura sombria até encontrar o que parecia ser uma entrada e ver luz vinda de dentro. Charlie se remexeu inquieta em seu ombro, e ela levou um dedo aos lábios. Charlie implorou com uma voz baixinha, quase sem fôlego. O corvo permaneceu imóvel, mas ela sentiu as garras da ave cravando em seu ombro. Ela fez uma leve careta, mas não afastou Charlie. Em vez disso, aproximou-se sorrateiramente até pisar em um degrau de mármore frio e então, virou-se de lado, caminhando na ponta dos pés até a entrada da cripta, com medo de que a luz que vazava de dentro a atingisse. Mais 2 meses, Maximilian. Só mais 2 meses antes de você deixar Sharbridge. Você já está lá há quase 1 ano e não está mais perto do que quando entrou para a Sociedade Mos-Mortes. Alexandra reconheceu a voz do pai. Ele parecia irritado e desapontado. Estou fazendo o melhor que posso, respondeu Maximilian. Seu tom era sombrio. É mesmo? Pelo que você me contou, a garota de Dearbor parece ser mais próxima do senhor Manuelito do que você. Você quer que eu tente me aproximar dele desse jeito? Acho que ele não se dobra assim, mas... Não seja engenhoso comigo. A voz de Abraão Thor se elevou num rugido, ecoando pela cripta e fazendo com que mais pássaros noturnos saíssem voando das árvores ao redor, piando e grasnando alarmados. Seguiu-se um longo período de silêncio. O coração de Alexandra batia forte no peito. Ela desejava muito inclinar-se para a frente, só um pouquinho, para ver o pai e o irmão lá dentro, mas lembrou-se de como fora apanhada a ouvir a conversa de Darla e John. Quando o pai dela falou novamente, sua voz parecia perfeitamente calma, como se ele não tivesse acabado de explodir de raiva. Seu nome e seus talentos deveriam ter sido suficientes. Você estava se contendo, Maximilian? Você hesitou em fazer tudo o que podia para convencê-lo de seu comprometimento com as artes das trevas? Maximiliano permaneceu em silêncio. Você entende a importância disso? Perguntou Abraão Thor gentilmente. Sim, claro que sim. Gostaria que você parasse de questionar meu comprometimento. Maximilian parecia carrancudo novamente. Houve uma pausa, então o pai deles disse. Você deveria deixar Alexandra? Não. Alexandra ficou impressionada e orgulhosa de que Maximilian ainda tivesse a audácia de desafiar o pai daquela maneira. Mas parecia ser uma discordância recorrente, e ela prendeu a respiração, tentando ouvir o que aconteceria a seguir. Ela é inteligente e engenhosa. Teria sido de grande ajuda se tivesse permanecido na sociedade com você, mas mesmo sem ser membro, talvez pudesse influenciar sua amiga. Acho que elas não são mais amigas. E Alexandra não está interessada em nada disso. Ela é só uma garota boba, padre. Ela faz coisas por impulso que parecem emocionantes ou rebeldes, porque ela tem um temperamento difícil, mas ela é como a Júlia, não leva nada a sério, e eu não quero que ela se envolva nisso. Não acho que sua avaliação de Alexandra esteja correta, Maximilian. Ela não é como minhas outras filhas, e isso é muito importante.
Alexandra! A Alexandra deu um pulo. A voz vinha de cima, e quando ela olhou para cima, viu uma grande forma alada sentada no topo de uma coluna de mármore, olhando para ela. Alexandra! A voz grasnou novamente e Alexandra levou um dedo aos lábios e sibilou. SHHH. Sabendo que já era tarde demais, Agar gritou, Alexandra, uma terceira vez e então Charles saltou de seu ombro batendo as asas e grasnando, mas Agar abriu as asas, grasnou uma vez, com uma estalada do bico fez Charlie mergulhar freneticamente para longe. Então alguém a agarrou pela parte de trás da capa e a levantou do chão. Sai daqui! Ela gritou, tentando girar sua varinha para enfeitiçar quem quer que fosse, mas uma mão forte fechou em seu pulso e então ela foi girada. E se viu olhando para o homem loiro de cabelos compridos com quem havia dançado no baile de debutantes, ou melhor, o homem cuja aparência seu pai havia copiado. Seu pai e seu irmão correram para a entrada da cripta e agora seguravam suas varinhas acesas, encarando Alexandra e o homem que a havia capturado. Alexandra! O pai dela não pareceu tão surpreso quanto deveria, nem tão zangado quanto ela esperava. Você estava nos espionando? Não, eu só gosto de ficar perto de criptas, ela respondeu secamente, encarando o homem loiro. Ela não via sentido em mentir, mas era difícil olhar para o pai. O loiro deu um sorriso irônico, e ela não viu a reação do pai, mas a voz dele, quando falou novamente, soou quase divertida. Deixe-a ir, Zachary. Zachary a soltou. Ela pensou em azará-lo por um instante, mas logo desistiu e guardou a varinha no bolso da capa. Lançou-lhe mais um olhar fulminante e relutantemente virou-se para o pai, esfregando o pulso. Ele estava parado na entrada da cripta com os braços cruzados sobre o peito, enquanto Maximiliano, atrás dele, tinha um olhar assassino e pálido. Quanto você ouviu por acaso? Perguntou o pai dela em voz baixa. Embora ele parecesse estar lidando com isso de forma tranquila, e como ele mesmo repetia, havia algo em seu tom que fez Alexandra pensar que mentir ou ser sarcástica naquele momento seria imprudente. Então ela respondeu com uma voz ainda mais sombria que a de Maximilian. Você sabia o tempo todo que Max fazia parte da Sociedade Mós-Mortes. Você aprovou. Ele estava em uma missão para você, não para o Departamento de Justiça Bruxa. Ela voltou a olhar para o irmão que a encarava com raiva, mas seu olhar vacilou quando ela o encarou de volta. Vocês mentiram para mim o tempo todo. Os dois mentiram para mim. Maximilian tem tentado te proteger. Eu não quero proteção, ela gritou. Eu quero a verdade. Pare de gritar, ordenou o pai. Ele falou calmamente, perfeitamente calmamente, mas qualquer impulso que Alexandra tivesse de gritar novamente morreu instantaneamente. Ela se obrigou a olhá-lo mais uma vez, lançando-lhe um olhar furioso em silêncio. Maximilian falou, não a envolverei. Ele não conseguiu encarar o pai quando Abraham Thor virou a cabeça, mas manteve a voz firme. Farei o que o senhor pede, pai. Não falharei. Mas sem ela. Ele apontou para Alexandra. Eu quis dizer o que disse antes. Alexandra estava fervendo de curiosidade e raiva, mas se conteve. O mago mais velho olhou para o filho por um longo tempo, depois se voltou para a filha. Como desejar, disse ele por fim. Então leve sua irmã de volta para casa. Maximilian assentiu com a cabeça e contornou o pai, ficando ao lado de Alexandra. Só isso? Perguntou Alexandra. Nenhuma explicação? Você nem vai falar com a Júlia? Ou ela também não merece atenção, já que é só mais uma das suas filhas? Maximilian murmurou algo, talvez um aviso, e ela ouviu o outro bruxo, Zachary, soltar um suspiro de surpresa. Os olhos do pai dela brilharam. Alexandra, estou sendo muito compreensivo com você, mas se você está mesmo querendo descobrir qual é o limite da minha paciência, ele está perto, e garanto que você não vai querer chegar lá. Mas quase imediatamente após dizer isso, seu rosto suavizou, e ele estendeu a mão e a colocou na bochecha dela. Falarei com Júlia, mas não esta noite, disse ele em voz baixa. Amo todas as minhas filhas. Nunca duvide disso, minha querida. Ela o encarou com vontade de dizer muitas coisas. O que ela finalmente disse foi, eu conheci nosso tataravô, Absalom Thor. Você realmente expulsou nossos ancestrais do túmulo deles? Ele piscou, depois sorriu com pesar. Só por uma hora. E Absalom Thor gosta de reclamar. Você acha mesmo que fantasmas passam o tempo todo reunidos em uma cripta? Não lhes fiz mal algum, Alexandra. Ele se inclinou para a frente e beijou sua bochecha antes que ela pudesse se afastar. Ela não tinha certeza se o teria feito, caso ele lhe tivesse dado a oportunidade, mas permaneceu imóvel pensando em tudo que ouvirá, no que seu pai e seu irmão lhe haviam dito e no que não haviam dito. Da próxima vez, conversaremos em um ambiente menos sombrio e em circunstâncias mais agradáveis. Outra promessa, respondeu ela em tom monótono. Abraham Thor suspirou e olhou para Maximilian. Cuide de suas irmãs, Maximilian. Ele assentiu com a cabeça. Eu irei. Agar pousou no ombro de Thor, como se respondesse a um chamado silencioso, e acenou com a cabeça para o outro homem. Então, com um sopro repentino de ar, os dois magos desapareceram. Vamos lá, Alex. Maximilian colocou a mão no ombro dela. Ela se desvencilhou e começou a voltar pisando duro na direção de onde viera. Charlie voltou para o ombro dela com um grasnido baixo. Ela estendeu a mão e acariciou a cabeça do pássaro. Você está com raiva de mim, murmurou Maximilian, enquanto a seguia. Você acha? Ela percebeu que realmente não sabia o caminho de volta, mas presumiu que Maximilian diria algo se estivessem indo na direção errada. Ela certamente não ia perguntar. Eles passaram novamente pelo grupo de fantasmas. Sua irmã não tem cortesia, assim como seu pai, Maximilian, reclamou Absalom Thor, enquanto Alexandra passava por ele sem dizer uma palavra ou sequer olhar em sua direção. Sinto muito, senhor, respondeu Maximiliano. Não posso fazer muito em relação ao meu pai.
Falarei com minha irmã. Não peça desculpas por mim, ela disparou por cima do ombro. Eles continuaram caminhando pela floresta. Maximilian estava em silêncio, mas eventualmente chegaram a uma clareira, e então Alexandra pôde ver Croatô à sua frente, sentada no topo da colina. Ela continuou subindo a trilha em direção à casa. Quando estavam quase chegando à porta, Maximiliano colocou a mão no ombro dela novamente, impedindo-a de sair. Não fale disso com a Júlia, ele avisou. Parecia meio pedido, meio ordem. Ela se virou para encará-lo. Claro que não, respondeu ela. A Júlia é só uma garota boba, como eu. Só nos interessamos por coisas bobas. Alex. Ela não o deixou terminar. Abriu a porta da frente, entrou e parou ao se deparar imediatamente com Daisy e Holly. Ela havia se esquecido dos elfos domésticos. O que a senhorita está fazendo fora tão tarde? Exclamou Daisy, com uma expressão horrorizada e as mãos sobre a boca. Por que o mestre não nos disse que levaria a irmã com ele? Lamentou Holly, enquanto Maximilian entrava. A Daisy vai dar um banho na senhorita, ofereceu Daisy, estalo, estalo, estalo. Não. Alexandra sussurrou, e então Maximilian ordenou. Daisy e Holly voltem para os seus quartos. Não contem isso a ninguém, principalmente a mamãe. Entenderam? Os elfos pararam, olharam para ele com desagrado e depois assentiram com a cabeça. Vão. A voz de Maximilian era fria e imperativa, soando por um instante muito parecida com a de seu pai. Os dois elfos desapareceram com um estalo. Por que eles obedeceriam a você em vez de a sua mãe? Perguntou Alexandra. Daisy e Holly ficam aqui e obedecem à mamãe porque o papai mandou, respondeu ele em voz baixa. Mas eles ainda são os elfos dele. Ela se virou e o encarou em silêncio por um instante. Só conseguia ver metade do seu rosto. A casa estava iluminada por algumas velas, mas estava quase toda escura. Então subiu as escadas, seguida pelo irmão, mas não trocaram mais nenhuma palavra ao retornarem aos seus quartos. Vou sentir sua falta, Alexandra, suspirou Júlia. Ela abraçou a irmã com força, e Alexandra retribuiu o abraço sem apertar tanto. Estou tão feliz por ter outra irmã. Espero que você tenha se divertido, mesmo que o baile de debutantes não tenha saído exatamente como esperávamos. Gostei de tudo. Estou muito feliz por ter vindo, respondeu Alexandra sinceramente. Ela sorriu para a menina mais velha. Eu também estou feliz por ter uma irmã. Eles estavam de volta à estação Blacksburg-Vizardrail, e os dois estavam sozinhos por um instante, exceto por Charlie, sentado em uma gaiola aos pés de Alexandra. Maximilian estava dando gorjeta a um elfo carregador e lhe dando instruções sobre onde colocar a bagagem, e a senhora King estava parada ao lado da carruagem. Os olhos de Júlia brilharam, como se ela estivesse prestes a chorar, mas ela deu um beijo na bochecha de Alexandra. Espero que você também esteja feliz por ter um irmão. Eu sei que você e Max brigaram de novo. Dá para perceber pelo jeito como vocês estão sendo tão ríspidos um com o outro. Mas a viagem de volta para Chicago vai ser longa se vocês não fizerem as pazes. Alexandra assentiu com a cabeça. Vai ficar tudo bem, assegurou a Júlia, embora, na verdade, não fizesse ideia do que diria a Maximilian na longa viagem de volta. Ela ainda estava furiosa com ele, embora tivesse conseguido, em grande parte, não demonstrar isso a Júlia e a senhorita King. Por favor, escreva, insistiu sua irmã, enquanto Maximilian se aproximava. E volte a nos visitar, talvez no verão. Eu gostaria disso. Alexandra assentiu. E eu escreverei. Você será sempre bem-vinda aqui, Alexandra. A senhora King se juntou a Maximilian ao lado deles. Ela estendeu os braços e envolveu Alexandra em outro abraço apertado. É sério. Obrigada, respondeu Alexandra com a voz abafada até que a senhora King a soltou. Eu me diverti muito. E você nem viu metade da ilha, muito menos o resto de Nova Roanoke, exclamou Júlia. Na próxima vez, prometeu Maximilian. Alexandra desviou o olhar dele e Júlia suspirou. Maximiliano e Júlia se abraçaram, e Júlia beijou o irmão em ambas as bochechas. Comporte-se e seja gentil, seu grande e horrível rabugento. Espero que Charbridge tenha lhe ensinado algumas boas maneiras até voltarmos para casa no verão. Se eu ainda não aprendi nada, o que mais 2 meses vão fazer? Respondeu ele secamente. Retribuiu o beijo de Júlia. Estude bastante, e se algum dia tiver problemas, se começar a ouvir coisas ruins em Salem, aí sim. Eu vou ficar bem, Max. Suas irmãs não são criaturas frágeis e indefesas que serão destruídas por fofocas e boatos maldosos. Júlia sorriu para ele, e Alexandra deu uma risadinha. Só quando Maximilian e Alexandra começaram a subir os degraus, Alexandra lembrou-se de perguntar. A Júlia não vai pegar um trem para Salem? O dela sai mais tarde? Ela vai usar a Porkey, respondeu Maximilian. As Porteis aqui ficam mais adiante, não na estação Vizardrail como em Chicago. Alexandra lembrou-se agora das barracas que vira na estação Vizardrail de Chicago. Imediatamente quis saber mais e percebeu que Maximilian também sabia disso, então conteve-se, enquanto a curiosidade lutava contra o desejo de continuar zangada com ele. Ela não precisou tomar uma decisão imediatamente, pois dentro da estação encontraram longas filas, bem diferentes da pequena multidão que os receberá na chegada. Uma placa piscando acima deles dizia: a autoridade Auror da Vizardrail de Roanoke impôs restrições de viagem a todos os transportes da Vizardrail e das Porteis. Por favor, tenha paciência. Restrições de viagem? Alexandra murmurou, enquanto observava as bruxas e os bruxos que aguardavam para embarcar nos trens passarem entre 2 aurores de capa e colete vermelho, que estendiam suas varinhas, realizando algum tipo de inspeção em cada passageiro. Eles sempre fazem algo assim, depois de um incidente para mostrar que ainda estão no controle, murmurou Maximilian. Incidente? A curiosidade de Alexandra era grande demais para fingir que não estava falando com ele. Você nunca ouve o que o Wizard Wireless está transmitindo? A versão oficial é que o governador de Roanoke e metade de sua equipe, além da maioria dos aurores que estavam assistindo ao baile de debutantes,
Estão sofrendo de uma espécie de doença fantasma, desencadeada por espíritos renegados. Fantasmas podem fazer isso? Alexandra se perguntou se talvez devesse ter sido mais respeitosa com seu tataravô, mas Maximilian balançou a cabeça negativamente. Só se houver magia negra envolvida. Doença de fantasmas é uma velha história de bruxas. Elas culpam os fantasmas quando não querem admitir que alguém usou uma maldição que nenhum dos seguranças do governador conseguiu impedir. Alexandra refletiu sobre isso enquanto avançavam lentamente na fila. Uma velha bruxa com vestes pretas tradicionais e um chapéu pontudo grasnou indignada quando os aurores a puxaram para fora da fila, erguendo uma cobra que ela insistia ser seu familiar. Eles ameaçaram quebrar sua varinha se ela continuasse a reclamar. Ela foi levada para uma das salas dos fundos da delegacia. Outro bruxo foi retirado da fila para interrogatório sobre algo que tinha no bolso. Qualquer coisa que possam usar como desculpa para acusar alguém de ligações com as trevas, murmurou Maximilian. Preciso ir ao banheiro, anunciou Alexandra de repente. O que? Perguntou ele, lançando-lhe um olhar estranho, mas ela se virou e caminhou apressadamente até o banheiro da estação, que tinha uma placa com os dizeres bruxas, e um boneco palito com saia triangular e chapéu. Ela carregava Charlie consigo, e algumas bruxas mais velhas a olharam de forma esquisita enquanto ela levava o corvo engaiolado para dentro do banheiro. Ela olhou ao redor e ficou aliviada ao ver uma janela aberta, no alto da parede oposta. Ela entrou na cabine mais próxima daquela parede. Ela destrancou a gaiola de Charlie e tirou o medalhão que ela usava no pescoço. Charlie, ela sussurrou, atenta a outras bruxas que entravam nas barracas próximas. Preciso que você voe para longe. Me encontre mais tarde. Você consegue fazer isso? Charlie cacarejou. Alexandra esperava que isso indicasse concordância. Ela enrolou a corrente em uma das pernas e as garras do corvo se fecharam sobre o medalhão de ouro. Traga isso de volta para mim, Charlie, ela sussurrou, e inclinou-se para beijar o corvo no topo da cabeça. Charlie emitiu um gorjeio suave, e então Alexandra ergueu o braço lançando o pássaro ao ar, e Charlie alçou voo, subindo até a janela e batendo as asas para o céu. Maximilian a esperava quando ela saiu do banheiro. Ela havia deixado a gaiola em uma lixeira atrás de si, depois de usar sua varinha para amassá-la e transformá-la em uma bola emaranhada de arame. Seus olhos pousaram em suas mãos vazias e, notando a ausência de Charlie, ele assentiu. Não pensei nisso, murmurou. Eu imaginei, ela murmurou de volta. Eles voltaram para a fila e avançaram lentamente. Quando chegaram aos aurores, os dois bruxos brandiram suas varinhas e exigiram saber seus nomes. Maximiliano Rei, disse Maximiliano. Alexandra Quick, disse Alexandra. Os aurores olharam para eles e examinaram um pergaminho que um deles segurava. Alexandra conseguia ver uma imagem se transformando e fluindo no pergaminho, como se rostos estivessem se formando ali para corresponder aos nomes, mas então o auror o ergueu, de modo que ela não conseguia mais ver por cima da borda. Ambos examinaram os dois adolescentes novamente, e Alexandra teve certeza de que ela e seu irmão seriam retirados da fila. Ela sabia que o censo bruxo da Confederação registrava seus nomes verdadeiros. Vão em frente, disse o auror que não segurava o pergaminho, acenando com a varinha. Os olhos de ambos permaneceram fixos em Alexandra e Maximilian enquanto eles passavam pelo posto de controle e embarcavam no Roanoke Underhill rumo a Chicago. Alexandra estava sentada em sua cabine de primeira classe, com os braços cruzados sobre o peito e a janela aberta, esperando por Charlie. Maximilian tirou silenciosamente sua capa e jaqueta do uniforme, dobrando-as cuidadosamente antes de se sentar em frente a ela e observá-la. Foi uma boa ideia, disse ele por fim. Ela não respondeu. Você está me ignorando de novo? Perguntou ele. Ela olhou pela janela, e Maximilian balançou a cabeça, recostou-se no assento e não disse mais nada por um tempo. Alexandra começou a se preocupar quando o trem buzinou e começou a vibrar com o movimento, e então Charlie entrou voando pela janela e pousou na mesa entre ela e Maximilian. Ela beijou os dedos e os colocou no bico do pássaro, depois desenrolou cuidadosamente o medalhão da pata do corvo e deixou que seu familiar brincasse com ele. Isso acalmou um pouco Charlie, assim como a liberdade de voar pelo compartimento sem gaiola, embora Maximilian não parecesse muito entusiasmado com isso. Assim que o trem começou a se mover, Alexandra pegou seu livro, As Terras Inferiores e Outros Contos Nativos Trouxas. Maximilian a deixou ler até passarem pela estação Dominion e entrarem no subterrâneo, e então perguntou, por quanto tempo você pretende continuar com isso? Continuar o quê? Perguntou Alexandra, virando uma página sem olhar para ele. Me ignorando. Agindo como uma criança mimada. Até eu ter algo importante para te contar, tipo se encontrei um bom rapaz puro sangue para casar, ou quando você tiver algo importante para me dizer. Tipo se acha que meu cabelo ficaria melhor cacheado, ou se eu deveria usar um hobby lavanda ou um azul e prata. Sabe, coisas importantes com que as garotas se importam. Você está sendo tolo, ele disparou. Claro que sou. Sou só uma garota boba que não leva nada a sério. Assim como a Júlia, que você obviamente acha que é uma pirralha mimada e sem cérebro. A Júlia provavelmente é mais inteligente do que eu. Quando não está rindo por causa de garotos ou se preocupando com o que vestir, ela tem uma mente afiada e não deixa nada passar despercebido. E você leva muitas coisas a sério demais, mais do que deveria. Você também é inteligente, muito inteligente. Alexandra ergueu os olhos para ele lentamente. Maximilian a encarava com uma expressão perfeitamente séria. Então por que você disse o que disse ao nosso pai? Ele vai te usar, Alexandra, disse ele com um tom de cansaço. Como se ele estivesse te usando. Maximilian assentiu com a cabeça. Então você esteve mentindo para mim o tempo todo. Seus olhos ardiam. Você sabe o quanto eu odeio ser enganada. Você sabe o quanto eu odeio quando as pessoas escondem a verdade de mim. Eu acreditei em você. Eu confiei em você. E você não passa de um grande mentiroso. Maximilian fez uma careta. Eu queria te proteger. Parem de me proteger.
Ela gritou tão alto que poderiam tê-la ouvido no compartimento ao lado. Charlie deu um gritinho de susto, quase deixando cair o medalhão. Maximilian fez uma careta novamente, mas a encarou com raiva. Mentir para mim não me protege. Minha mãe e meu pai, a senhora Green, todos mentiram para mim, disse Alexandra em voz mais baixa. Eu queria que você fosse diferente. Maximiliano desviou o olhar. Por que você faz o que ele diz, se não acha certo? Ela perguntou, incrédula. Eu não disse que não acho certo, murmurou ele. É muito perigoso para mim me envolver nisso? Mas você vai deixar ele te obrigar a fazer coisas de artes das trevas que você não quer fazer? E vai ficar olhando enquanto a Darla faz coisas que não deveria? E tudo para quê? Para ele continuar dando uma fama para todos nós? Como é que nossas vidas vão melhorar se ele amaldiçoar o governador de Roanoke? Como se isso não fosse fazer as pessoas temerem ainda mais ele. E você ainda fica bancando a agente secreta para ajudá-lo. E depois mente para suas irmãs e para sua mãe. Aposto que mente para seus amigos também. Pare com isso, ele disse entre os dentes, e ela parou, porque percebeu como suas palavras o magoaram. Seu rosto estava contraído, zangado e infeliz, e todo o seu corpo estava tenso enquanto ele estava sentado à sua frente. Não concordo com tudo que meu pai faz, disse ele por fim, mas acredito na causa dele. Concordei em ajudá-lo, com a condição de que ele deixasse Julia fora disso. Não é como se ele estivesse simplesmente amaldiçoando políticos aleatoriamente, Alexandra. Ele se envolve com alguns feiticeiros das trevas realmente perigosos, usa magia que ninguém deveria usar e acredita que os fins justificam os meios. Não sei se justificam mesmo, mas isso não é uma brincadeira. Conte-me, Max, ela implorou. Conte-me o que está acontecendo. Guardei todos os seus segredos, mesmo quando não deveria. Não me diga que sou só uma menina, ou que tenho apenas 13 anos. Sou inteligente o suficiente para descobrir sozinha se quero deixar nosso pai me usar. Ela o observou enquanto ele encolhia os ombros e parecia cada vez mais miserável e incerto, e falou mais suavemente. Você não preferiria poder conversar sobre isso? Eu sei que você não pode contar para a Julia. Ela é mais forte do que você pensa, mas acho que ela já se decidiu sobre o nosso pai. Você não pode dizer nada para sua mãe, ela ficaria furiosa. E seus amigos não entenderiam, não é? Meus amigos ainda não entendem direito, mesmo depois de descobrirem que você é meu irmão. Ele olhou para ela, e eles ficaram se encarando por vários longos minutos. O trem chacoalhava e roncava na escuridão, mas esse era o único som. Até mesmo Charlie estava quieto e imóvel. Você tem um lado sombrio, murmurou ele. Como ele. Você também, ela respondeu baixinho. Não finja que não. É isso que nos diferencia da Julia, não é? Ela pode ser tão forte e inteligente quanto nós, mas jamais conseguiria chegar lá. Não quero que você vá lá. Essa não é uma decisão sua. Ela olhou para Charlie, que parecia estar estudando os dois com a mesma atenção que eles observavam um ao outro. Ela estendeu a mão e acariciou as penas negras e brilhantes do pássaro. Charlie cacarejou suavemente. Eu saí da sociedade Mors Mortis porque não suportava o que eles estavam fazendo. Foi uma escolha minha. Mas você ficou. Então, quem deveria se preocupar com quem? Maximilian deu um sorriso fraco. Você consegue ser bem convincente quando não está fazendo birra. Ela retribuiu com um sorriso azedo. Eu também posso ser muito esperta. E engenhosa. Posso até ser útil. Ele soltou um longo suspiro, olhando pela janela, embora lá só houvesse escuridão. Existem maneiras de fazer você revelar segredos, disse ele. Métodos que a WJD pode usar, caso suspeitem que você esteja mentindo para eles. Você quer dizer tipo a maldição Cruciatus? Seus olhos estavam fixos em Charlie, enquanto ela continuava acariciando as penas do pássaro, e sua voz era quase inaudível. Ele virou a cabeça bruscamente para encará-la, depois balançou a cabeça negativamente. Menos grosseiro do que isso. A maldição Cruciatus é considerada ilegal, não importa o que, embora meu pai diga que a Confederação a usa, em segredo, quando consegue. Mas existem coisas como legilimência e veritaserum. Meu pai me treinou um pouco em oclumência, que é proteger seus pensamentos contra a legilimência. Mas eu nunca conseguiria resistir a um interrogatório de verdade. Tenho uma poção que posso tomar se achar que vou ser exposto ao veritaserum. Ela reage mal em combinação com o veritaserum e faz parecer uma overdose. Alexandra piscou tão horrorizada quanto fascinada. Maximilian estava mesmo brincando de agente secreto. Ela sentiu uma pontada de raiva do pai. Quem era ele para obrigar o filho de 16 anos a fazer tais coisas? Mas então se lembrou de ter dito a Maximilian, não fazia nem 2 minutos, que o que ela fizera não era escolha dele. Ela não tinha o direito de julgá-lo. Então você está dizendo que não pode me contar porque Diana Green ou alguém da WJD pode usar legilimência ou veritaserum em mim? Se eles achassem que você sabe mais do que está contando. Ele assentiu. Mas eu já sei que você é um agente duplo trabalhando para o nosso pai, ela apontou. Então, se eles descobrirem isso de mim, você está ferrado de qualquer jeito. Ele franziu a testa. Não gosto das palavras que você usa. Ela revirou os olhos. A questão é que agora eu sei o suficiente para saber que se eu não conseguir convencer a senhora Green de que ainda sou apenas uma adolescente revoltada, e que tudo que meu pai sempre me disse foi que me ama e gostaria que passássemos mais tempo juntos, seu tom era zombeteiro, então você está encrencada. Portanto, é melhor confiar em mim pelo resto do caminho. Maximilian piscou. Parecia estar tentando encontrar uma falha na lógica dela. Ou confie em mim, ou simplesmente me apague da memória, disse ela amargamente. Ele começou. Como você sabia que eu tinha aprendido obliviação? Não, admitiu ela, surpresa. Ele realmente te ensinou coisas, não é? Ele franziu a testa, depois assentiu lentamente. Tudo bem. Ela ergueu uma sobrancelha. Tudo bem? Eu vou te contar. Vou te contar o que estou fazendo. Mas com uma condição. Deixe os jogos de agente secreto comigo. Você pode reclamar o quanto quiser, mas você não está pronto para se juntar ao círculo de Thor ou fazer a vontade do pai. Prometa que não vai. Ela pensou por um instante e então assentiu.
Tudo bem, eu prometo. Foi uma promessa fácil de fazer. Ela não faria o que o pai mandava. Qualquer coisa que fizesse, dizia para si mesma, faria porque queria.